Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal De Boa na Escola com a professora Edna Triana. Hoje a gente vai viajar pelas histórias e aprender a encontrar informações importantes nos textos. Vamos também descobrir palavras e explorar tudo que faz parte de uma boa narrativa. Preparados? Então vamos lá, vem comigo. Hoje nós vamos trabalhar essas habilidades e nós vamos ler um pequeno texto que se chama A Cigarra e a Formiga. Vamos ler comigo? Vamos lá. Era uma vez uma cigarra que cantava durante todo o verão. Enquanto isso, a formiga trabalhava guardando comida. Quando chegou o inverno, a cigarra foi pedir, mas a formiga respondeu: você devia ter trabalhado também. Olha, então vamos analisar agora esse texto comigo? Bom, o que são as informações explícitas no texto, né? O que a cigarra fazia no verão? O que ela fazia no verão? Quem estava trabalhando e qual foi o problema no inverno? Então, eu quero que vocês pausem o vídeo, voltem aqui no texto, para que vocês possam responder essas perguntinhas e eu vou corrigir com vocês. Dá um tempinho para vocês, tá bom? Bom, agora que vocês já tentaram responder, podem colocar aí nos comentários a resposta de vocês, tá bom? E eu vou aqui agora com vocês, né? Então, vamos lá. A nossa primeira questão é o que, né? O que aconteceu aqui, ó? O que a cigarra fazia no verão? Vamos voltar no texto? Era uma vez uma cigarra que cantava durante o verão. Então, o que ela fazia no verão? Ela cantava. Então, a resposta é cantava. Cantava. E a próxima? Quem estava trabalhando? Quem trabalhava? Era a cigarra ou era a formiga? Vamos observar no texto? Enquanto isso, a formiga fazia o quê? Trabalhava. Vocês viram como que o texto, ele nos dá todas as respostas? Então, a formiga, quem trabalhava, era a formiguinha. Então, a resposta aqui, a formiga. A formiga trabalhava. A formiga. E qual foi o problema que aconteceu no inverno? Vamos dar uma olhada aqui no texto? Então, vamos lá, hein? O que aconteceu? Quando chegou o inverno, a cigarra foi pedir o quê? Ajuda. A formiga respondeu: você deveria ter trabalhado também. Então, qual foi o problema? A cigarra foi pedir o quê? Ajuda. Por que ela foi pedir ajuda? Ela foi, ó, a cigarra foi pedir ajuda, certo? E por que, gente, que ela foi pedir ajuda? Vocês podem colocar aí nos comentários por que ela foi pedir ajuda? Ela foi pedir ajuda, sabe por quê? Porque ela não trabalhou e ela não juntou alimento, né? Ela não juntou, não guardou, ela não guardou alimentos. Então, esse foi o problema que aconteceu no inverno, né? Porque no inverno não ia florescer, não ia ter alimentos para colher. Os alimentos teriam que ser colhidos no verão, mas a cigarra preferiu cantar e não trabalhou. E aí ela ficou o quê? Sem comida. Ok? Vamos continuando aqui, então. Bom, agora também nós temos aqui algumas palavrinhas que nós encontramos dentro do texto, que nós temos que descobrir qual é o significado delas. Então, provisões. Tá
perguntando, provisões significa de forma feliz? Será, gente, provisões significa de forma feliz? E alegremente, alimentos guardados, será que alegremente significa alimentos guardados? E esfomeada, com fome ou com fome? Ou com sono, quer dizer, que é sono. Com fome ou com sono? Qual será a resposta, gente? Bom, deixei uma dica aqui para vocês. Para vocês responderem essas questõezinhas, vocês devem o quê? Use o contexto da frase para descobrir o sentido. Então, nós temos que fazer o quê? Voltar no texto. Voltando no texto, nós vamos descobrir qual é o significado dessas palavrinhas. Então, vamos voltar no texto com a Pro, hein? Vamos lá? Era uma vez uma cigarra que cantava durante todo o verão. Enquanto isso, a formiga trabalhava guardando comida. Ó, guardando comida. Então, aqui, ó, guardando comida é a palavrinha provisão. Por quê? Aqui, ó, não é feliz, aqui é provisão, aqui é guardando comida, né? Alimentos guardados, ó. Essa respostinha aqui é da de cima. Por quê? Provisão é quando você guarda alguma coisa, quando você se provê de alguma coisa, para você não ficar sem. Então, o que a formiguinha fez? Ela guardou o alimento. Então, ó, ela teve provisões para o inverno. Ela teve comida, ela teve provisões para ela passar o inverno todo. E aqui, ó, no alegremente. Alegremente. Vamos ver aqui no texto. A gente tem que voltar no texto. Sempre voltar no texto, porque aqui nós estamos trabalhando encontrar, né, as informações dentro do texto. Então, vamos lá? Dentro do texto. Quando chegou o inverno, a cigarra foi pedir ajuda. Mas a formiga respondeu, você deveria ter trabalhado também. Era uma vez uma cigarra que cantava durante todo o verão, enquanto a formiga trabalhava. Quando chegou o inverno, a cigarra foi pedir ajuda, mas a formiga respondeu, você deveria ter trabalhado também. Bom, aqui na palavrinha alegremente pode ser o quê? Feliz, né? Feliz. Ela estava feliz porque tinha os provimentos para ela. E esfomeada é com fome ou com sono? Quando a gente está esfomeado, a gente quer dormir ou nós queremos comer? Nós queremos o quê? Comer. Então, a resposta é esfomeado é a mesma coisa que estou com fome. Provisão, guardou alimentos e alegremente feliz. Vocês entenderam? Nós podemos prosseguir? Vamos lá. Aqui, ó, nós temos os elementos da narrativa. O que são os elementos da narrativa? É tudo que compõe o texto, né? Então, o texto, ele tem personagem, ele tem o tempo, ele tem o espaço, o enredo, o narrador e o discurso. Então, vamos lá. Nesse texto, que é uma fábula, nós temos os personagens. Quem são os personagens? Que nós estamos falando da cigarra e a formiga. Então, personagem, elementos. Então, nós temos como elementos os personagens, que é a cigarra e a formiga. E nós temos aqui o tempo. Qual é o tempo que passa? Lembra que lá no texto está falando que no verão a cigarra cantava e a formiga trabalhava? Quando chegou o inverno, a cigarra não tinha comida? Então, essa história ela se passa no verão, quando ela está cantando, e depois no inverno, né, quando ela não tem um alimento. Espaço. Onde que a cigarra e a formiga moram? Na floresta. Então, esse é o espaço que aconteceu essa história. O enredo é o começo da história, o meio e fim. O começo é quando a cigarra ficava cantando, o meio, a formiga trabalhando, e o final da história é a nossa cigarra pedindo o quê? Ajuda, mas ela não obteve ajuda porque ela não trabalhou, né, no inverno. E o narrador, gente, é quem conta a história. Como eu estou lendo uma história para vocês. E quando nós narramos uma história, nós narramos na terceira pessoa. Por quê?
Eu estou dizendo, porque eu estou contando algo que alguém fez. Quando eu conto na primeira pessoa, quer dizer que eu estou contando algo que foi eu. Eu estou contando que eu fui ao mercado, eu fiz uma compra, eu fui à padaria, eu fui à escola. Então, eu estou contando uma história que aconteceu comigo. Quando nós contamos uma história que aconteceu com outra pessoa, essa história é contada na terceira pessoa, né? Por quê? Porque é ele, ela foi, a cigarra, né? Ela foi, a cigarra foi, a formiga, a formiga trabalhou, a cigarra cantou. Então, não é eu cantei, né? Então, como eu estou falando de outra pessoa, eu estou contando, ela está sendo narrada na terceira pessoa, ok? E nós temos aqui o discurso, né? Que é o discurso direto. Você deveria ter guardado comida. Então, esse foi o discurso direto da cigarra que ela fez para a formiga. Você deveria ter guardado comida. Esse foi o discurso direto, ok? Conseguiram entender o que é os elementos da narrativa? Elementos de narrativa, tudo que compõe esse texto. Então, vamos lá. Se eu conto para vocês a história da Chapeuzinho Vermelho, dentro da história da Chapeuzinho Vermelho, nós temos os personagens, que é Chapeuzinho, a mãe da Chapeuzinho, a vovó e o lobo. Tem o caçador. Então, ó, esses são o quê? Os personagens, são os elementos. Aí onde se passa essa história, né, da Chapeuzinho? Se passa também na floresta, né? Na casa dela e na floresta, que ela vai lá, desobedece a mamãe e vai para a floresta, ok? E qual é o tempo? Muito tempo atrás, porque é uma história de contos de fada, né? Agora vamos lá. Continuando. Aqui eu deixei uma sugestão para vocês de atividade para casa. Tá? Então, eu deixei aqui para vocês, leia um texto curto ou uma fábula. Escolhe uma fábula que vocês gostam, tá? E leia. Aí vocês vão marcar 3 informações claras dentro dessa fábula. Encontre uma palavra que você achou difícil para você encontrar o significado. E liste o elemento das narrativas, que quais são os elementos? Personagens, tempo, espaço e enredo. Se vocês tiverem dúvida, volta aqui o vídeo, assiste novamente para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida também, deixa aí nos comentários que eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? E aí, vocês gostaram da aula? Curta, comente, compartilhe, deixe os seus comentários, tá? Comente o livro que você leu, a fábula que você leu. Inscreva-se no canal, nosso canal de Boa na Escola com a professora Ginatriane. E até a próxima aula, ok? Tchau, tchau, pessoal!